Olá, boa tarde. Antes de mais, muitos parabéns por ter adquirido esta videoaula. O meu nome é Alfredo Leite e eu sou o psicólogo que vai ajudá-la neste bocadinho a refletir um pouco sobre o tema que nos traz cá, uma renovada visão da educação pré-escolar à luz da psicologia positiva. Esta é uma sessão de reflexão. Eu propunha que tivesse consigo um papel, uma caneta para poder ir tirando apontamentos, mas em todo o caso não se esqueça que pode rever esta aula algumas vezes e por isso vá tirando os apontamentos, mas ao mesmo tempo vá deixando a aula seguir, pode sempre voltar atrás, hoje ou mesmo noutro dia. Estava a dar os parabéns, não é toda a gente que tira um bocadinho do seu tempo e também do seu investimento para poder crescer como profissional e eu espero que este momento seja um momento de reflexão que tenha também pistas práticas para poder ajudar no seu trabalho, no seu dia-a-dia, como educadora de infância. Vamos já começar com o nosso programa. Nós vamos ter esta sessão apenas com 4 pontos. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma pequena introdução. Primeiro vou lançar 6 perguntas e depois 10 frases. E com estas 6 perguntas eu preciso que comecem a entrar neste mindset, digamos assim, que é o mindset da psicologia positiva. E com aquelas 10 frases vou também ajudá-la a refletir um pouco sobre o que a psicologia positiva traz e a abordagem que ela tem e a forma como ela pode ser útil no seu dia-a-dia como educadora de infância. Primeiro, então, esta introdução. E depois eu vou arriscar dar aqui 5 receitas para educar à luz da psicologia positiva. Estou a falar em arriscar porque muitas das vezes costuma dizer-se que na educação não há lugar a receitas, cada caso é um caso, nem sempre concordo com esta afirmação, porque eu acho que se nós soubermos do que estamos a falar, podemos aplicar as receitas. No fundo, ciência é isso, é tentar generalizar. Então eu vou tentar dar aqui 5 receitas, 5 coisas muito práticas e bastante simples. Eu aproveito até para fazer aqui um parênteses. Simples porquê? Primeiro porque esta é uma aula introdutória e segundo porque a psicologia positiva, naturalmente, ela também não surgiu ontem, nem há um ano, já surgiu há muito tempo, há muitos anos. O rótulo é relativamente recente, psicologia positiva, mas a psicologia também sempre teve a componente positiva e por isso algumas destas receitas são receitas que naturalmente já aplicará na sua vida e porque são coisas que já existem há bastante tempo. Portanto, 5 receitas. Depois vou dar mais 5 pistas práticas de coisas que pode fazer como educadora no seu dia-a-dia para aplicar a psicologia positiva. E no final vamos falar um pouco da forma como a psicologia positiva pode também ajudar na relação da educadora de infância com os pais. Um tema que tem sido considerado muito importante, inclusivamente estamos a pensar fazer uma sessão só sobre este tema, a forma como os pais encarregados de educação podem participar de uma forma positiva no trabalho da educadora através da psicologia positiva. Que tipo de pistas a educadora pode dar aos pais para eles educarem também de forma mais positiva, de forma mais equilibrada. Portanto, vamos então à nossa introdução. Mas em todo o caso, há sempre um parênteses que eu preciso fazer, antes de entrar a fundo na introdução. É perceber que esta videoaula, de certa forma, pode correr mal, é verdade. Não só pela forma como pode estar desse lado mais atenta ou menos atenta, mais distraída ou menos distraída. Neste momento já deve ter entendido que é importante desligar os telefones, eventualmente ouvir esta videoaula com os fones, voltar a ela sempre que quiser, tirar as notas das partes que achar mais difícil, mas eu preciso também enquadrar alguns problemas de abordagem que algumas educadoras de infância podem ter e que podem pôr em causa esta sessão. Espero que não seja o seu caso. Veja se identifica. Esta sessão pode correr mal se a educadora que estiver aí desse lado for um tipo de pessoa em relação a tudo cética. E se é cética em relação a tudo, naturalmente também é cética em relação à ciência e, em particular, em relação à psicologia positiva, o que pode perigar a nossa sessão. Portanto, a sugestão que eu lhe dou e que tem também que ver com a psicologia positiva é, neste momento, aquela frase batida, abra um pouco a sua mente. Claro que está interessada porque adquiriu esta videoaula, mas preciso que esteja ainda mais preparada para abrir a sua mente e deixar de lado o cético que por vezes existe dentro de todos nós.
Em segundo lugar, também pode correr mal se de alguma forma a educadora que aí estiver for do tipo Floribela. Não sei se recorda daquela série que era a Floribela. O que é que nós temos contra a Floribela, por assim dizer? O tipo Floribela é aquela pessoa, como nós costumamos dizer, que segunda-feira de manhã, logo pela manhã, já está com um sorriso nos lábios a dizer bom dia para toda a gente, quando a maioria das pessoas ainda estão a carburar. Claro que não tem nada de mal estar logo feliz na segunda-feira de manhã, mas em todo o caso, a Floribela, ela está a rir em demasia. A Floribela tem aquelas roupas muito floridas e ela está sempre a pensar que na vida está tudo bem, não há problemas. Isso não tem relação nenhuma com a psicologia positiva. Vou falar nisto várias vezes hoje, espero eu, neste bocadinho que nós temos, mas psicologia positiva não é andar sempre a rir, nem a ausência de problemas. Falando até num exemplo concreto, o Dr. Martin Seligman, uma parte grande desta ação está baseada nos estudos do psicólogo Martin Seligman. O próprio Martin Seligman, numa entrevista que eu li dele, ele confessava não gostar de smiles. Está a ver aquela figura, o smile, e porquê que ele não gostava de smiles? Perceber isto ajuda-nos logo a perceber o que é psicologia positiva. O smile está estagnado num sorriso e obviamente que isso não é a vida. A vida tem sorrisos, sim senhor, mas a vida também tem o outro lado. E a psicologia positiva não é só andarmos a rir, é fundamentalmente percebermos também o que nos faz rir, mas também perceber o que é que nos deixa tristes. E se nós percebermos também o que é que nos deixa tristes, podemos ter mais força para sair daí, mas não é preciso sair daí logo. Por vezes temos também que estar naquele momento de tristeza. Por isso, pode correr mal se desse lado estiver uma pessoa daquelas que está sempre a rir e que adora os smiles. Nós temos algumas reservas em relação aos smiles. Também posso dizer que pode correr mal se de alguma forma sentir que nós estamos deste lado a tentar vender alguma coisa. Nós não estamos a vender nada. Foi a educadora que nos contactou, adquiriu esta videoaula e sim, nós vendemos a videoaula, mas nós não vendemos esta ideia da psicologia positiva. Nós não vendemos esta ideia, que nós consideramos importante, que é a ideia de que, às vezes na vida, nós podemos ver as coisas noutro ângulo e que nós, como seres humanos, podemos fazer o esforço de mudar o ângulo. Esta ideia de base, eu não estou a tentar vender. Esperamos que as pessoas que chegam até nós, de certa forma, vou pegar na palavra, acreditem nisto. Porque se não acreditarem nisto, parece que eu estou aqui a impingir uma teoria, quando não é esse o nosso objetivo, está bem? Também pode correr mal se a educadora aí desse lado pensar que isto da psicologia positiva é como se nós tivéssemos um botão ou um interruptor. Eu chego ao botão e começo a educar de forma positiva. Naturalmente que não funciona assim. É preciso nós colocarmos a semente, é preciso regar e é preciso ter persistência. Estas coisas demoram. A maioria das atividades de psicologia positiva demoram para nós podermos colher os seus frutos. Vou dar um exemplo muito concreto. Quando nós colocamos uma criança com uma folha à frente, com alguns círculos e lhe pedimos para ela desenhar expressões, aqui já estamos a tentar trabalhar as emoções, o reconhecimento das emoções, das diferentes emoções. Nós estamos a fazer uma coisa que vai ajudar a criança a autocontrolar-se, vai ajudar a criança a perceber as suas emoções. Naturalmente que psicologia positiva se cruza muito com a noção de inteligência emocional, mas isto não faz a criança mudar de um momento para o outro. É uma semente que nós colocamos. Se estivesse à espera que nós tivéssemos deste lado soluções milagrosas que pudessem ser aplicadas hoje para uma mudança instantânea, não é o lugar. Nós precisamos colocar a semente, esperar que ela cresça com persistência. E felizmente vamos tendo bastantes estudos que nos indicam que as emoções positivas podem ser trabalhadas com as crianças. Já dei este exemplo. Uma folha, círculos e sugerir-lhe que lhe desenhe expressões. Ou uma folha com várias expressões e sugerir-lhe que ela identifique. Por vezes a educadora diz-me assim: mas eles são pequeninos, não conhecem as emoções. É esse o trabalho que pode começar a fazer. Com certeza até já tem feito algum trabalho nesse sentido. Eles são pequeninos, está na hora de começarem a aprender. Abrir o leque das emoções. Psicologia positiva rima com emoções. Depois também pode correr mal se de alguma forma pensar que pode entregar a psicologia positiva como se fosse um presente, estando do seu lado um ambiente muito carregado. Não vai funcionar. Eu não posso entregar a psicologia positiva se de alguma forma
eu não estiver vestido dela. Eu tenho que estar acreditando também nela para poder entregar isso a uma criança. Nomeadamente neste tema, as crianças veem muito mais longe e sentirem que está falsa, as crianças não vão acreditar. Portanto, entregue este presente da melhor forma possível. Também pode correr mal se por acaso não estiver na disponibilidade de dar um passo atrás. Pretende-se com este tipo de sessões, nós não fazemos sessões muito teóricas com PowerPoint cheios de texto, nós precisamos e nós tentamos colocar as pessoas a pensar. E para isso precisamos que deste lado esteja nessa intenção de dar um passo atrás, refletir sobre as suas coisas e não tentar descobrir apenas coisas que eu estou a dizer com algum tipo de erro ou coisas que eu estou a dizer que, por exemplo, já conhece. Dê o passo atrás, dará 2 passos à frente, está bem? E depois também pode correr mal se de alguma forma estiver à espera que nós comecemos aqui a falar apenas dos benefícios da psicologia positiva. Os benefícios da psicologia positiva parecem-nos claros, nem sempre são para as educadoras com quem nós trabalhamos. Eu vou fazer a pergunta: quais são os benefícios da psicologia positiva? Muitas das vezes as educadoras respondem-nos assim: ajuda a criança a ser mais feliz. É uma realidade. Mas em todo o caso, talvez não seja esse o objetivo ou o benefício principal. Não se esqueça destes 2 estudos. Se tiver a oportunidade, vai apontar aí e vai fazer a pesquisa. Uma pesquisa feita, um estudo feito junto de freiras. Porquê que escolheram freiras? Vou-lhe já dizer. Escolheram freiras porque é um público-alvo, um público para estudo que tem os mesmos padrões de sono, os mesmos hábitos alimentares. Então estudaram essas freiras e estudaram o que elas escreveram, aqueles votos que elas fazem, antes de entrar para freiras e depois foram acompanhar, passados muitos anos, qual é que foi o futuro de cada uma das freiras. Chegou-se a esta conclusão. As freiras que tinham um texto positivo, um texto repleto de emoções positivas em relação ao futuro, tiveram uma maior longevidade do que as freiras que tinham um texto carregado de emoções negativas, o que nos parece dar a entender que as emoções positivas, uma forma positiva de ver a vida, já todos sabíamos que ajuda na prevenção das constipações, por exemplo, sentido de humor, mas parece que tem também um benefício no impacto que tem na longevidade. Então, este é aqui um elemento fundamental. Longevidade. As emoções positivas, de certa forma, parecem estar de braço dado com a longevidade. E este é um benefício. Mas esta sessão não é apenas em torno dos benefícios. Acreditamos que uma pessoa que chega até esta sessão já tem na sua cabeça as ideias dos benefícios que ela pode trazer. Pesquise sobre isso, o estudo das freiras é um excelente exemplo. E depois, e estamos mesmo a terminar aqui a primeira parte do que pode correr mal, também pode correr mal se pensar que vamos falar muito de crianças. Neste tipo de tema, nós precisamos falar do educador, da educadora que está desse lado e que vai trabalhar com a criança. É dela o papel principal e por isso as crianças aqui estão presentes, elas são, claro, o mais importante, mas elas estão presentes numa espécie de segundo plano porque é a sua ação que vai ter uma influência determinante no sucesso dessa criança no futuro. Tendo em conta esta pequena introdução, vou-lhe lançar aqui então estas 6 perguntas para que pense um pouco nelas e depois 10 frases que são importantes para enquadrar ainda melhor isto da psicologia positiva. Primeiro preciso que reflita sobre, mais à frente eu vou responder, volto atrás a isto. Primeira pergunta, porquê que é importante falar de psicologia positiva? Segunda pergunta, em Portugal, qual é a relação que há com a psicologia positiva? Qual é a relação que existe entre a psicologia positiva e a cultura portuguesa? Esta parece mais fácil, já falamos na resposta mais à frente. Terceira, de que tipo de otimismo devemos falar? Que tipo de otimismo? Quarta, neste momento, o que é que sabe sobre a psicologia positiva? Poderia dizer-me que nada ou pouco e por isso é que está aqui. Mas neste momento que chegou até aqui já sabe muito. Já vimos, por exemplo, que a psicologia positiva rima com a inteligência emocional. Já vimos, por exemplo, que podemos desenvolver nas crianças essa noção das emoções
com atividades em que eles têm que desenhar expressões ou identificar emoções. Já vimos, por exemplo, que o importante é o papel até do educador e não da criança. Já falámos no Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Já falámos, por exemplo, no estudo, qual era aquele estudo muito famoso? Lembra-se qual era o estudo esse estudo das freiras. Portanto, neste momento não diga que não sabe, já sabe bastante sobre psicologia positiva. Falámos naquele espírito da Floribela, que é psicologia positiva será a ausência de problemas? Claro que não. Falámos no nosso desagrado quando olhamos para os smiles, porque estão estagnados. Na psicologia positiva interessa-nos o que nos faz felizes, mas também interessa-nos perceber porque é que estamos tristes para poder sair. Falámos naquele espírito cético. O cético não acredita em nada, também não acredita na felicidade, também não acredita na psicologia positiva. Portanto, na quarta, posso-lhe dizer que já sabe muito sobre psicologia positiva. Pergunta 5. A criança, à luz da psicologia positiva, porquê que a criança parece feliz? Partimos deste pressuposto. Partimos do pressuposto, que a educadora também acredita, que a criança naturalmente é feliz. Por que será? E a pergunta 6. Onde é que ficam os problemas da vida quando falamos em psicologia positiva? Por vezes, nas nossas formações, as pessoas dizem logo a resposta, ficam à porta. Bom, mas não é isso que nós estamos agora aqui a dizer. Estamos a dizer, na psicologia positiva, onde é que ficam os problemas? Não estamos a dizer, os nossos problemas quando vamos trabalhar ficam à porta. É, na psicologia positiva, onde é que ficam os problemas? Vamos ver. Também há pouco já aflorámos um bocadinho este tema, não foi? Quando dissemos que os problemas fazem parte. Antes de darmos estas respostas, 10 frases que nós citamos, no final depois iremos enviar a nossa bibliografia, nós frases que nós citamos, elas são todas entre aspas, e que preciso que pense sobre elas também para podermos avançar. Lembre-se, neste momento, o momento histórico que nós estamos a viver, e agora eu não estou a ser negativo, estou a tentar ser prático e verdadeiro e claro, o momento é de drama. Podemos citar o ISIS, o Estado Islâmico, podemos citar os atentados, os desempregos, os refugiados, eleições em determinados países com determinados presidentes. O momento histórico parece que não é um momento fácil. Depois, há outro ponto, que é um ponto que merece a nossa reflexão, que parece que o bom não traz audiências. Eu vou-lhe dar um exemplo. Neste momento, está isolada a fazer esta videoaula e ninguém sabe. Está a investir e ninguém sabe. Lá na sua escola, no seu colégio, onde trabalha, faz uma atividade fantástica com os miúdos, ninguém quer saber. Se por acaso há lá um problema, não se colocou sal na comida, houve qualquer miúdo que teve uma alergia, já veio a comunicação social. O bom, infelizmente, parece que não traz audiências. E depois, neste momento, parece que a educadora de infância tem algumas razões para andar, de certa forma, deprimida. Porquê? Por exemplo, alguns pais continuam a dizer: ela é uma rapariga muito simpática que tem jeito para tomar conta de crianças. E nós sabemos que não é isso, não é? Isto é redutor. Por isso, como educador de infância, parece que tem razões para andar deprimida. Mas, em todo o caso, esta frase está colada com outra. Se a educadora de infância também não andar entusiasmada, vai passar uma má mensagem. Então, o que nós estamos a dar aqui é uma no cravo, outra na ferradura. Tudo bem, tem razões para andar deprimida, socialmente, pode ser complicado o seu trabalho. Mas, por outro lado, se não andar entusiasmada, vai passar uma má mensagem. Má mensagem a quem? Aos pais, tudo bem. Aos colegas, sim. Mas às crianças, pois, foi isso que disse em primeiro lugar. Vai passar uma má mensagem às crianças. E elas não merecem e não pode ser. Também podemos dizer, em relação a esta questão da mensagem, dar já um exemplo muito concreto, falar num exemplo muito concreto do que a psicologia positiva nos traz. A mensagem que nós passamos é importante. Então, em relação a este ponto, a educadora naturalmente vai fazer este exercício. Durante o dia-a-dia, identifica a sua postura corporal. Como é que está? Agora, por exemplo, pode estar bem sentada ou mal sentada. E no trabalho a mesma coisa. E a forma como estiver vai passar aos outros uma mensagem. E é claro que vai mudar também aqui em cima, no seu cérebro, alguma coisa. Por isso é fundamental assumir uma postura positiva, se quiser. Uma postura em que levanta a cabeça, em que encolhe a barriga, estica os ombros. E isso é um pequeno pormenor, mas é um pequeno pormenor que faz toda a diferença para os outros que nos veem e para nós que estamos a trabalhar.
Também posso falar nesta frase que parece dura, mas é importante para nós. De certa forma, não temos o direito de passar então a má mensagem. Nós temos os nossos problemas, as nossas indecisões, mas até que ponto é que nós temos o direito, nomeadamente através da nossa postura, de passar uma postura às crianças, uma postura de derrotadas ou de cansadas ou de completamente estafadas. Não teremos esse direito. Há pouco, quando nós dizíamos que a relação, já vamos voltar a essas frases, a relação de Portugal com a psicologia positiva, parece-nos a nós, alguns estudos também vão indicando isso, que a relação é completamente oposta. Podemos até citar Fernando Pessoa quando ele diz: nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser esse fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. É verdade, parece que somos um povo muito ligado ao fado, que arrasta no fundo esta âncora, que é a âncora da saudade. Depois, também lhe posso dizer que na escola há, por vezes, uma dicotomia entre uns que passam seca, que muitas das vezes são os alunos, não tanto no pré-escolar, mas, por exemplo, no primeiro ciclo, alguns que passam seca, até no segundo ciclo, e outros que andam estressados, que são os adultos. E depois podemos dizer que há algumas escolas que provocam maiores índices de depressão nos alunos do que outras. E isso é interessante perceber. O ambiente escolar interferindo na qualidade do pensamento dos alunos e na sua saúde mental. Isto é uma reflexão. A nona frase que eu gostava de partilhar está relacionada com uma mensagem positiva também. Nós acreditamos que há aqui um braço de ferro difícil, por um lado os mídia, as novas tecnologias e por outro lado os pais, acredito que os pais estão deste lado, do lado positivo, e as educadoras. E nós acreditamos que, apesar das más influências que vão existindo, os mídias, novas tecnologias, as educadoras com a sua atitude podem influenciar positivamente as crianças. E esta frase final, a 10, é uma frase que nos diz que a nossa falta de otimismo, uma educadora com falta de otimismo, pode levar as gerações futuras à descrença, parece-nos claro. E por isso achamos fundamental este seu interesse por esta área da ciência e este seu interesse sobre estes pequenos pormenores, a forma como a sua postura pode mandar uma mensagem às crianças, a forma como a sua postura pode também mudar o seu cérebro e mudar a sua maneira de ver, a forma como a sua interpretação da cultura portuguesa, com um peso grande do fado, um peso grande da palavra saudade, essa sua interpretação pode fazer renovar as coisas, tendo depois a criança a possibilidade no futuro de colher esses frutos, porque a educadora fez também uma mudança de comportamento. Fazendo então um resumo e respondendo àquelas perguntas iniciais, quando nós perguntámos falar de psicologia para quê, positiva, nós gostávamos de ouvir desse lado uma frase como esta, fazendo a citação: as nossas crianças dão-nos a oportunidade de nos transformarmos nos pais e professores que sempre desejámos ter. Essa era a minha resposta de sonho. Eu gostava de ouvir aí do seu lado. Eu quero falar de psicologia positiva porque eu tive o sonho de ser educadora de infância e eu hoje estou no terreno com as crianças e eu quero para elas aquilo que eu sonhei, o melhor. Eu quero ser a melhor educadora de todas, a melhor educadora de todos os tempos, naquele meu dia-a-dia. Não por ninguém, mas por mim, quando ali entro, ou por mim quando me deito na almofada. E para isso é que nós temos que falar de psicologia positiva. Não é para as crianças serem felizes ou para o mundo ficar melhor ou mais florido. É porque nós tivemos um sonho, trabalhar com crianças, e esse sonho pode ser completado da melhor forma, nomeadamente através de uma forma que lhes dê uma capacidade de interpretar o futuro de maneira mais positiva. Podemos dizer que estamos no sítio certo, porque a educadora de infância, na verdade, a maioria daquelas que nós conhecemos é daquelas classes que quer mudar para melhor sempre. E só este querer mudar já de si é inspirador e, por isso, é inspirador também trabalhar com as educadoras de infância, porque elas são pouco resistentes à mudança. Mente aberta, pouco resistentes à mudança. Isto também é psicologia positiva. Não ser resistente à mudança, sair das tais zonas de conforto e ter a tal mente aberta. Propunha, por exemplo, que pensasse agora neste bocadinho, uma atividade que pode fazer, pensar assim: lembra-se do seu primeiro dia de aulas? Como é que foi? Lembra-se das coisas boas, lembra-se das coisas más? Tente trazer para o presente as
lembranças boas e tente repetir hoje lá no seu colégio ou lá na sua instituição. E o contrário também é verdade. Veja as coisas más que aconteceram, como é que a professora a recebeu, como é que a professora estava, como é que a professora falou e tente fazer ao contrário se forem as coisas más. Este é um exercício que nós podemos fazer. Muito claro, pensar no passado, nas coisas que nos trouxeram emoções negativas e no presente não as fazer para as pessoas que estamos connosco. E o contrário, perceber aquilo que funcionou. Havia, por vezes, na sala um cheiro a café, porque a professora fazia um café e havia um cheirinho a café, ou há um cheirinho a bolo, ou há uma musiquinha de fundo. E essas memórias você pode trazer para o presente, mudando também, há pouco falámos numa mudança de postura, e mudando também um pouco o ambiente. O que é que tem feito lá no dia-a-dia? Há aquela musiquinha de fundo, não estou a falar daquela música do... Estou a falar de uma musiquinha de fundo, quase como uma magia que não se sabe de onde vem. Há lá um cheirinho diferente, um pinheiro pequenino que levou, ou um café que se faz de vez em quando, ou um bolo que se faz de vez em quando, ou aqui que ninguém nos ouve, o cheiro lá que se sente é o cheiro das fraldas. Essa mudança de ambiente, que às vezes é difícil, porque a sala não é só nossa, a instituição não é só nossa, mas essa mudança pode ser determinante. Na relação entre a cultura portuguesa e o otimismo, não estou a ser negativo ao dizê-lo, muitos dos estudos que nós temos lido indicam esse divórcio. Naturalmente, parece-nos que a cultura portuguesa está, de certa forma, divorciada do otimismo. E não só, como se não bastasse, parece que costuma dizer-se isso, é uma questão de confirmar, a última palavra dos Lusíadas, parece que essa palavra nos marca também como povos. E muitas das vezes, algumas vezes que eu viajei para outros países, senti que em relação ao português, essa última palavra dos Lusíadas marca e identifica-nos com essa palavra. Por isso, cuidado. Dava-lhe uma sugestão de uma atividade prática que pode fazer com as crianças. Se nós podemos espalhá-los pela sala, imagine, não sei que idade é que eles terão, mas imagino que dá, é um exemplo, depois adaptará, espalhá-los pela sala e dizer 1, 2, 3, quem chega primeiro ao pé de mim, boa. Mas também podemos dizer 1, 2, 3, já não é ver quem chega primeiro ao pé de mim, mas têm que... É difícil terminar se não tiver na cabeça qual é a última palavra dos Lusíadas. Eu vou-lhe dizer agora então, a última palavra dos Lusíadas parece que é inveja. E é isso que temos uma marca também como povo. Já não bastava a saudade e o fado, divorciados da psicologia positiva, ainda temos a inveja. E a inveja pode ser trabalhada desta forma. É natural os miúdos serem competitivos, é natural os miúdos quererem as coisas uns dos outros. Este jogo de 1, 2, 3, quem chega primeiro funciona sempre bem, porque não fazer por vezes ao contrário? 1, 2, 3, não é quem chega primeiro, mas tem que chegar todos ao mesmo tempo. O mais lento tem que acelerar um bocadinho e o mais rápido vir ao ritmo do mais lento. E é uma pequena atividade que pode, de alguma forma, ajudar desde cedo a criar um espírito de grupo que vai ser muito importante no futuro. Quando há pouco lhe perguntava de que tipo de otimismo devemos falar, estamos a falar de um otimismo científico. Não estamos a falar de um otimismo de pensar positivo, estamos a falar num otimismo de psicologia positiva. O pensar positivo é ligue para cá, ligue para o nosso programa, para ganhar, ligue para o 760, acredite que vai ganhar. O acreditar aqui que vai ganhar não interfere em nada. Isto é pensar positivo, não vale nada. Estamos a falar é do otimismo científico. O que é que nós podemos fazer com trabalho, com método, para atingir então os nossos objetivos. Sobre a psicologia positiva, eu posso fazer um resumo do que vocês hoje já ouviram aqui, por outras palavras. Uma disciplina que utiliza métodos científicos, baseados em evidências, claro, para estudar os fatores que contribuem para as forças e a felicidade humana. Fatores que contribuem para as forças e a felicidade humana. Quando falamos aqui de forças, falamos ajudar também as crianças a perceber, é uma forma de dizer, ajudá-las a perceber os seus talentos, as suas forças, como é que elas aprendem melhor, como é que elas estão melhor e perceber que cada criança terá os seus talentos e as suas forças e, se a educadora for sensível a isso, ajuda-os na sua individualidade a crescerem melhor. Falámos há pouco, a pergunta foi feita se as crianças são alegres. Para a psicologia positiva há uma razão.
dá a sensação que a psicologia positiva encontra nas emoções positivas e na sua importância uma razão para as crianças serem naturalmente alegres, como se as emoções positivas fossem uma espécie de uma conta bancária e que é importante para o futuro, uma conta bancária que nós vamos acumulando, é importante para o futuro porque ela alarga, as emoções positivas alargam e formam recursos intelectuais, sociais e físicos. Uma citação aqui dos autores da psicologia positiva que nos ajuda a perceber o porquê das crianças são alegres. É como nós dizermos que as emoções positivas são uma espécie de uma espiral que nos leva a mais emoções positivas. E o contrário, a emoção negativa, uma espécie de um funil que nos faz apenas ver os problemas e não conseguir olhar à volta à procura de novas soluções. Por isso, a maioria das vezes, a maioria das crianças parece exploradora e dinâmica e que gosta de ir de emoção positiva a emoção positiva, talvez lá atrás, em termos evolutivos, isto tenha sido útil, porque uma pessoa que não explorasse o meio, que não saísse para lado nenhum, acabaria por morrer na sua gruta, então talvez em termos evolutivos isso foi útil. E depois é verdade, à medida que as pessoas vão crescendo, vão se tornando mais céticas, com menos capacidade de ter uma visão periférica das coisas e vamos ficando, no fundo, deseducados. E é isso que nós não queremos para as nossas crianças. Nós precisamos que as crianças tenham um neon a mostrar, olha, isto tu conseguiste, se calhar consegues mais, faz outra vez, esforça-te. Não é apenas gabar e dizer esforça-te, se calhar vais conseguir mais. E é isso que nós precisamos. Precisamos também de ter educadoras que percebam que não estamos a falar na ausência de problemas, sabemos que vocês têm os vossos, nós temos os nossos, as crianças têm os deles, não é para pôr isso de parte, mas é perceber assim, os problemas fazem parte, e se quisermos numa espécie de uma definição de felicidade trazida da psicologia positiva, quase todos os autores acabam por chegar a esta frase. Uma pessoa feliz é uma pessoa que consegue agradecer, consegue perdoar, pensa positivo, ajuda um transeunte e tem também problemas, como se os problemas fizessem parte da vida. Isso é importantíssimo nós percebermos. Como educadores, perceber desde logo que olhar para uma criança que tenha problemas não é para termos pena, porque às vezes há crianças sem problemas aparentemente e que não são felizes no futuro. E às vezes é o contrário. Claro que todos conhecemos casos de pessoas cheias de problemas e que acabam por ser felizes, como se os problemas fizessem parte. Na verdade, a frase é batida, mas é verdadeira, eles são o sal da vida, os problemas. Portanto, o que nós estamos a dizer é que uma vida fácil, em que nós não temos problemas, isso também não existe e também não teria piada. Pegar na guitarra também para cantar um fado e dizer que foi por culpa de Deus, que todos os ais são meus, também não nos parece nada estimulante. O estimulante é a educadora perceber que é uma líder, é a pessoa que está à frente dos miúdos muito tempo e que o seu papel é determinante para a sua felicidade. E por isso é que nós entramos já nas tais 5 receitas muito práticas, coisas que você pode fazer. Naturalmente, algumas delas já faz. Naturalmente, algumas delas pode fazer com as crianças, mas são 5 receitas que nós podemos aplicar. Depois, mais 5 pistas práticas, falamos um pouco da relação com os pais e terminamos então assim a nossa videoaula. Vamos às receitas. Receita número 1. Costumamos dar-lhe o nome de o mais importante à moda da casa. E é uma entrada. Esta primeira receita, naturalmente, vem uma entrada. E esta entrada consiste em 3 produtos. Uma entrada. Pode ser o quê? Queijo, azeitonas. Mas veja quais são. Receita número 1. É uma entrada que tem 3 produtos. Primeiro produto. Para a psicologia positiva, parece claro que as pessoas que praticam desporto têm mais sucesso. Pratique desporto. É uma receita. Vá praticar desporto. Não é agora, mas quando acabar, interrompa, vá praticar desporto. Não consegue correr, vai caminhar. Não consegue caminhar, vai nadar. Não consegue nadar, vai para a salsa. Não consegue ir para a salsa, vai para o zumba, mas pratique desporto. Se já praticou, se houve uma época da sua vida que praticou, sentiu os neurotransmissores espalhados pelo seu corpo, a maneira enérgica de ver as coisas, à partida pode ter sido até uma resolução de ano novo, por isso pratique desporto.
Receita número 1 tem 3 produtos. O primeiro é pratique desporto. Claro que para uma de vós um pouco mais afastada disto do desporto, nós podemos dizer, está também aqui uma pista fantástica para os miúdos. Claro, digam aos pais que pôr os miúdos a praticar desporto é importante. Segundo ponto, a importância da meditação. E repare que se não tiver conhecimentos nenhum sobre a meditação, eu posso dizer-lhe, num minuto, uma forma muito simples do que é meditar. Meditar é tirar 10 minutos por dia, claro que podem ser mais ou menos, estou a dar um exemplo concreto, para estar, respirar fundo e estar. Penso em quê? Em nada. Não consigo? Pois não, é impossível não pensar em nada. Então, os pensamentos vêm e eu deixo-os ir. Vêm e eu deixo-os ir. Vêm e eu deixo-os ir. Experimente. Pegue num smartphone, tire uma aplicação, meditação. 10 minutos por dia. Pode ser de olhos abertos, pode ser de olhos fechados. Pode também, naturalmente, ensinar esta técnica aos miúdos, mesmo que eles não a pratiquem muito bem, ficam com uma ideia. E o terceiro produto é agir como uma pessoa otimista. É um belo de um atalho e é um belo de um truque. Olha à sua volta, veja como é que as pessoas otimistas estão a fazer e imite. Isto é daquelas melhores formas de aprendizagem que existem. Portanto, resumindo, praticar desporto, perceba que liberta um conjunto de neurotransmissores, deixa o nosso cérebro melhor, ficamos mais energizados. Tome controle da sua vida, não deixe passar nem mais um minuto, é hoje, vá praticar desporto. Em segundo lugar, tente estimular o seu córtex pré-frontal esquerdo, como? Através da meditação. Inspire-se um pouco, leia um pouco sobre isso. A maioria dos autores de psicologia positiva está completamente rendido à meditação. E o produto 3 era agir como otimista. Citando aqui Darwin, agir como se estivesse motivado. Porquê? Porque, citando aqui Darwin, a exteriorização espontânea de uma emoção intensifica. Portanto, aqui está a primeira receita com estes 3 produtos. Receita número 2. Na receita número 2, eu preciso lembrar-lhe da sua instituição. Dizendo assim, se a educadora agora transformasse a sua vida, começasse a meditar, começasse a praticar desporto, começasse a agir como as pessoas otimistas, claro que a sua qualidade de vida mudava, a forma de educar mudava também, mas se estivesse numa instituição que não tivesse uma visão, as coisas eram complicadas. Portanto, nesta receita número 2, eu preciso lembrar-lhe que precisa estar numa instituição que também tenha visão. Precisa estar numa instituição que não seja um barco à deriva sem projeto. Precisa estar junto de pessoas que acreditem que a mudança tem que vir do interior. É difícil ser uma educadora sozinha, a chegar lá à instituição e a mudar tudo, mesmo que mude o seu comportamento, mudar tudo. Também é importante que essa escola, que não tem visão, perceba que, e ainda bem, que uma escola sem visão tendencialmente acaba por desaparecer. Nós precisamos que no mercado da educação estejam pessoas de caráter, pessoas de bem e pessoas com visão e uma visão verdadeira. Portanto, falando agora de novo de si, nesta segunda receita nós podemos dizer precisamos de uma escola que tenha essa visão, uma instituição que tenha essa visão, mas nós próprios também precisamos ter um lema de vida. Fica aqui a ideia também, psicologia positiva rima com termos um lema de vida. Conseguirmos ter 20 minutos de tempo de antena e falar no nosso lema de vida com orgulho e sem nos calarmos. A maioria das pessoas, quando se pergunta qual é o seu lema de vida, pouco dizem, ou quando dizem é a frase batida Carpe Diem. Isso parece pouco, realmente. Precisamos de um lema de vida. Receita número 3. A receita número 3 traz-nos uma varinha mágica, que é como se fosse aquilo que nós aplicamos e que melhora o ambiente, torna-nos a nós mais fortes e aos outros mais fortes. Há aquele estudo muito interessante, que é a fotografia que se está a tirar à pessoa, tira-se uma fotografia e depois vai-se a tirar a outra, mas antes diz, está muito bonita, e a pessoa ganha um sorriso e muda completamente. Portanto, a varinha mágica, e esta é a receita número 3, é
elogio. Elogie as suas crianças, deixe que elogiem a si, elogie os seus colegas, elogie-se a si também, e esta é uma varinha mágica que transforma o ambiente num lado mais positivo. Claro, podíamos fazer uma sessão só sobre elogios. Tem arte elogiar, tem que saber elogiar, o elogio tem que ser autêntico, tem que ser limpo, tem que ser imediato, convém que seja específico, não é um elogio generalista, mas é como se fosse uma varinha mágica. Se quiserem, se esta varinha mágica se transformasse num triângulo, uma espécie de santíssima trindade da psicologia positiva, nós podíamos colocar lá em cima o elogio, depois a gratidão, que é mais do que agradecer, e depois o perdão. E estas três coisas juntas transformam a pessoa numa pessoa mais feliz e transformam também as pessoas que vivem connosco em pessoas mais felizes. Por isso, todas as atividades que puder fazer com os miúdos e que incluam formas deles elogiarem os colegas, os pais, formas deles pedirem desculpa e formas deles agradecerem o sol, o dia, isso é estar a dar-lhes ferramentas para eles serem mais positivos no futuro. Neste momento estamos na receita número 4 e a receita número 4 nós demos o nome de grelhada mista de atenção. É fundamental escutar, 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 escutar. E por isso eu vou-lhe dar 5 formas de escutar. Quando nós escutamos o outro, transformamos tudo de uma maneira mais positiva. Para escutar é preciso tempo. Este, se calhar, é o ponto mais difícil que eu tenho para vos dizer, porque esse tempo eu não vos posso dar. Muitas das vezes são muitas crianças e não temos tempo para todas e fica complicado, mas naturalmente que, quando nós temos tempo para escutar alguém, isso melhora o ambiente. Outra forma de escutar é nós percebermos sempre que a nossa cara também ouve. Das dificuldades que eu tenho hoje aqui é que não estou a vê-la como estamos nas nossas formações, e como eu não estou a vê-la, não sei o que é que está a dizer aqui na cara. E, às vezes, esquece disso. O miúdo vem ter consigo e esquece que isto também ouve. O miúdo vem ter consigo, traz o papel e diz, olha, professora, está aqui. E, às vezes, nós temos e está bem. Com uma cara de quem está a dizer, eu não estou a ouvir nada. Não se esqueça, a cara fala. Outra forma de ouvir é, o miúdo diz-nos uma coisa e nós repetimos. O miúdo diz-nos uma coisa e nós repetimos. Só isso é parafrasear. Às vezes o miúdo precisa que alguém repita o que ele diz, porque ele precisa também de se estar a ouvir. Ele precisa que alguém repita o que ele diz. Não é papaguear, é parafrasear. A pessoa diz de um lado e nós repetimos do outro. E o outro assim percebe que nós o estamos a escutar. Outra forma de escutar é não desligar o cérebro. Nós ouvimos o outro, mas não temos o nosso cérebro desligado. Não dizemos um automático o outro descobre e não funciona. E por último, e entrando um pouco em contradição com aquilo que eu disse anteriormente, mas a vida é mesmo assim, não dá receitas. Nem sempre é possível, porque nós temos a tentação da pessoa nos dizer alguma coisa e nós queremos logo dar uma receita. Não dê receitas. Por vezes escutar é apenas escutar, sem necessidade de dar receitas. E esta é a receita número 4. Escutem, 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 escutem. A cara também escuta, o cérebro às vezes não tem que estar desligado quando estamos a ouvir alguém, precisamos de tempo para ouvir alguém e lembrem-se daquela metáfora do morcego, papapá, 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 papapá. Feedback, parafrasear. E não deem receitas. Muitas das vezes as pessoas querem apenas alguém que as ouça sem mais nenhum tipo de compromisso. Receita número 5. A receita número 5, estamos a acabar as receitas, é uma sobremesa. E como é uma sobremesa, nós apelidámos-la de doce tentação. E esta sobremesa, são 5 pecados que nós podemos cometer contra o pensamento mais produtivo do ponto de vista positivo. 5 pecados que nós costumamos cometer nas instituições contra a psicologia positiva. Pecado número 1 é quando nós resolvemos problemas no corredor. Uma pessoa vem passar por nós e diz-nos qualquer coisa e nós vamos com o nosso grupo de miúdos, continuamos a seguir, não ouvimos nada. Se tratarmos as coisas no corredor, o problema vai parecer pouco importante. Se necessário, marque uma reunião, olhe as pessoas nos olhos, não resolvam coisas no corredor.
Isso é um tiro que se dá na psicologia positiva, no ambiente positivo. Outro pecado que cometemos contra o ambiente positivo é, assim que uma pessoa sai da sala, falarmos mal dela. Todos já cometemos esse pecado. Peguem num cartaz, afixem na parede, sempre que alguma de vós for a fazer isso, aponta para o cartaz. Sempre que o miúdo for a falar de um ausente, vocês dizem, não está cá, não falamos dessa pessoa. Pecado número 3 é quando nós falamos mais do que ouvimos. Olha, um pecado desta videoaula. Terá o nosso e-mail, pode fazer perguntas, ainda bem. Aqui nós não conseguimos estar a ouvi-la. E é pena, só falamos. E nós no dia-a-dia por vezes somos assim. Falamos e ouvimos menos. O outro pecado, que é o quarto, é quando nós queremos que os outros sejam positivos por manipulação. Por exemplo, dizer, assim has de fazer muitos amigos, ou isso assim não vais conseguir nada. Nós temos que fazer com que os outros sejam positivos, mas através do nosso próprio entusiasmo e nunca da manipulação. Podemos, por exemplo, dizer força, muito bem, lá está de novo o elogio, fantástico. E não é só para os miúdos, por vezes também para os colegas que eles também precisam. E por último, lembrar que uma coisa é o que nós dizemos e outra coisa é o que nós damos a entender. Se nós andarmos com um ar atrapalhado, apressado, despistado, desorientado, a correr de um lado para o outro, as pessoas vêm de fora e vão dizer, olha, lá vai a trapalhona. Se nós andarmos com um ar ponderado, calmo, mesmo não estando assim, ajuda-nos a ficar assim e mostra também ao outro que estamos assim. O que eu queria dizer era, se estamos, por exemplo, numa reunião, toca um telefone, eu até posso dizer, vá falando que eu estou a ouvir, mas ao outro parece que eu não estou a ouvir. Ou entra alguém, eu interrompo porque entra alguém, mostro ao outro que eu não estou a ouvir. Outro pecado que nós cometemos. Assim, limpando aqui as nossas receitas, 5 pistas práticas para educar positivamente. Nestas pistas práticas eu preciso que vocês tenham em pano de fundo aquela frase que nós costumamos dizer que é não sejas macaco de imitação. Aqui eu preciso que a frase fique ao contrário, que é sejam macacos de imitação. Seja macaco de imitação. Imitar quem? Imitar as pessoas a quem as coisas já estão a correr bem. Imitar, há pouco já disse, é uma forma de aprender e pode ser uma forma determinante. Por exemplo, imitar é toda a expressão corporal, não apenas o rosto, nem apenas a postura, mas toda a expressão corporal das pessoas positivas. Olha à sua volta, veja aquela colega que tem a sala sempre organizada, que as coisas correm todas sempre muito bem. Como é que ela anda? Como é que ela faz? Inspire-se nisso. E depois também podemos, ao longo do dia, ir avaliando a nossa própria postura física. Termos um espelho nos ajuda a perceber, mas como é que eu estou? Ajuda a perceber até a minha cara. Estou com uma cara positiva, não estou? E pedir até a alguém que nos diga, olha, quando eu estiver torta, cabrunhada, dá-me um toque, faz-me só assim, eu já sei que tenho que estar melhor. E depois, naturalmente, usar gestos leves, suaves, a acompanhar o discurso perante os miúdos. Às vezes vamos contar uma história e estamos a exagerar e a fazer voz. Os miúdos não gostam. De uma forma tranquila, podemos usar gestos suaves. Isso é ser menos impulsivo e também é mostrar aos miúdos o que é ser menos impulsivo. Tentar também controlar o tom de voz. Se você deixar o seu tom de voz sair do controlo, mostra pouca preparação e, como nós já dissemos há pouco, psicologia positiva também é autocontrole. Conhecer as emoções, sim, mas também controlar essas emoções. Isso nota-se muito no tom de voz. Ao controlar o tom de voz, está também, de certa forma, a controlar as suas emoções. E depois também sorrir. Claro que ajuda. Há pouco falámos mal dos smiles, mas sorrir é fundamental. É fundamental para nós, isso ajuda-nos aqui em cima, é fundamental para o outro e as crianças, claro que também gostam. E por último, podemos também pensar se realmente me estou a sentir na vida firme e segura. Se eu na minha vida não me estiver a sentir firme e segura, é claro que na minha prática profissional eu também vou ter problemas. Por isso eu tenho que fazer aqui um trabalho também de reflexão sobre que tipo de problemas eu tive na minha educação que me fazem hoje ter um pouco de insegurança e esses problemas têm depois
tem uma repercussão má na minha forma de agir e na minha confiança, na minha própria autoestima. Falamos dos pais e estamos rapidamente a chegar aqui ao fim. Eu espero que, em relação aos pais, vos possa também dar aqui um contributo sobre as formas de comunicarmos com os pais de maneira positiva. Falando da forma, 10 pontos sobre a forma. Em relação à forma, de uma maneira geral, podemos ponderar assim, das duas uma, ou a educadora utiliza o tipo de comunicação passivo, é uma educadora passiva, ou é uma educadora agressiva, ou manipulativa. Ou o quarto, que é o que nós precisamos, se é... Isto é fácil de dizer, estou a falar consigo. Veja, é agressiva, é passiva, é agressiva, ou manipulativa, ou é assertiva. É isso que nós precisamos. Na forma de comunicar com os pais, as pessoas da psicologia positiva são assertivas. A psicologia positiva rima com emoções positivas, com autocontrole, com postura, com controlar o tom de voz, com saber sorrir na hora certa e com assertividade. Eu sei o que quero, vou ter o que quero, sem pisar o outro, sem ser agressivo, sem deixar que o outro me pise. E depois pensar se o conflito é sempre mau. Não. Vai sempre haver um conflito com os pais, vai sempre haver um conflito com os supervisores. E esse conflito pode ser importante. Muitas das vezes, na ausência completa de conflito, é uma ausência completa de relação. Se há relação, há conflito. O que é importante é que no conflito não queira sempre ganhar. O conflito tem que ganhar os dois, não é para ganharmos sempre nós. E depois pensar que a nossa própria maneira de vestir também interfere na nossa forma de estar. Eu sei que por vezes há educadoras que, em relação à bata que usam, têm um grande cuidado. Isto é fundamental. Cuidado com a bata que tem o seu nome de forma bem clara, eventualmente até o cargo que tem. Isso tudo faz parte. Se eventualmente a bata for largueirona, pode mandar sempre apertar. É um pequeno pormenor que é fundamental, espero que não se esqueça dele. Depois, perceber que o nosso tom de voz, como há pouco nós dizíamos, interfere na forma de comunicar com os outros. Se tivermos eventualmente alguma colega que muitas das vezes deixa o tom de voz descambar, ouve-se de sala para sala, percebemos logo isto é tudo menos positivo e podemos eventualmente até chegar perto dela e com calma dizer-lhe, colega, estás a descontrolar, o que é que se passa? Olha, tira um curso de psicologia positiva, pratica desporto, medita um bocadinho, tentar ajudá-la, sem ironia, porque senão ela também não vai perceber. Depois de entender que nesta forma de comunicar com os pais, neste ponto 8, não sei se perderam nos pontos, estamos aqui no 8, se tivermos um pai aí na instituição que quando chega não diz bom dia, acontece, vocês não digam, olhe, bom dia para si também. Diga bom dia. Se disser de forma irónica bom dia para si também, a ironia nunca vai funcionar. A ironia não é positiva. Então, diga bom dia para si também. A educadora diz bom dia, o pai não diz bom dia, não faz mal. Cada um no seu papel, você diz bom dia porque é bem educada e está feito. E depois, lembre-se, há certas pessoas que conseguem ter um guião, pense nisto, conseguem ter um guião de entrevista, que conseguem fazer uma entrevista aos pais, retiram dados sobre a família, o que depois pode ser muito útil para o dia-a-dia na comunicação com a própria família. Fazendo aqui uma espécie de um resumo destes pontos, podemos dizer que é fundamental a forma como nós nos apresentamos, como andamos, a forma direita como estamos, a forma como temos a capacidade de olhar nos olhos. Veja qual é que é o meu objetivo aqui. Eu sei que parece claro, olhar nos olhos é fundamental, mas também sei que eu chego muitas vezes a uma instituição e vejo a educadora assim, cabisbaixo, olhar para baixo. Ontem, numa formação onde eu estive, as pessoas que foram entrando passavam por mim e andavam por mim assim. Pode não ser o seu género, mas levanto esse queixo e olho as pessoas nos olhos. Isso é positivo. Depois, cuidado com o rosto. Há poucos também falámos neste ponto. O rosto também fala. Se puder, se for eventualmente numa reunião, traga na mão uma pastinha. Parece um bocado estranho, mas não é. Naturalmente, nós trazemos uma pastinha, parece que estamos a trabalhar, ou trazemos um livro, parece que estamos a ler, e não dá aquele ar de andamos ali perdidas, não sabemos agora que miúdo é que veio dali, ou que criança é que veio de lá, se é a Madalena, se é a Maria, quem é que fez um cocó muito bonito.
traga uma pasta, é sempre bom, nomeadamente se for numa reunião. Um caderno, uma pasta, andando de uma forma simples, de uma forma calma e de uma forma até devagar. Podemos ir daqui para ali no mesmo tempo, se formos devagar, ou andarmos assim como se fôssemos uma espécie de umas baratas tontas. Depois também é fundamental, claro, colocar-nos no lugar do outro. Todos temos uma história em que nos precipitamos no julgamento, e isto da psicologia positiva, da psicologia no geral, ajuda-nos a tentar ter este trabalho de colocar-nos no lugar do outro. Vocês estão a trabalhar, a maior parte das vezes, e se calhar têm mais essa obrigação de tentar colocar-se no lugar do outro. Nomeadamente, colocar no lugar do outro e entender o outro, nomeadamente o outro mais difícil. Aquele pai mais difícil, que sabe qual é, ou aquele tipo de aluno que vem de uma família mais complicada, esses são aqueles que nós temos que ter mais capacidade de nos colocarmos no lugar dele. Sem esquecer também que as primeiras impressões que a educadora passar vão ser as educadoras que vão ficar. É claro que isto tem a ver com a comunicação e é muito óbvio. Muitas das vezes os pais veem-vos a primeira vez em situações que vocês nem se lembram, nem se recordam, porque estão ali noutros trabalhos, e as primeiras impressões são fundamentais. Por isso, vá lá ter cuidado na forma como se chega a primeira vez perto de um pai. Se estiver num contexto de trabalho, há pouco falei do caderno, se pode naturalmente ter uma postura ativa, ouvir, estar atenta, perguntar, apontar. Pode fazer isto de outra forma, que é estar a fazer outra coisa qualquer e estar atenta também, não vai ter o mesmo efeito. Ouça, pergunte, olhos nos olhos, anote, e vai fazer com que os pais também ganhem ainda mais respeito por si, o que é positivo. Se quiser, fica aqui esta nota também, com algumas pessoas que costuma funcionar. A psicologia positiva se nos ajuda também a perceber melhor o outro e a entender os pontos fortes e os pontos fracos. Claro que se revelar alguma coisa da sua própria vida, da sua própria intimidade, vai ter vantagens. Por isso, experimente fazê-lo. Revele coisas da sua vida. Parece-lhe polémico? Eu penso que não. Claro que terá que ponderar o que revelar, mas assim já não vai ser aquela pessoa de bata que está lá na escola, já vai ser uma pessoa que também tem uma história de vida, também teve um problema e também quer partilhar alguma coisa. Resumindo, na comunicação positiva com os pais, olhos nos olhos, a cabeça fazendo que sim quando está a ouvir, cuidado ao ritmo da sua voz, não tentar falar muito depressa, abraçar a diferença, porque esses é que são os difíceis, tomar a iniciativa, levantar a cara, timidez é defeito, tome a iniciativa, não fique para trás, não permita nunca que a atitude do outro estrague o seu próprio dia e, voltando aqui a finalizar com este ponto, para termos também pontes com o restante da sessão, vai ajudar a isto tudo se de alguma forma encontrar o desporto que mais se identifica com as suas qualidades. Fazendo aqui este ponto final na forma, abordamos só aqui uma questão do conteúdo. O que é que nós queremos dizer com isto? Nós gostávamos que vocês, educadoras, pudessem transmitir aos pais também ideias positivas. E eu vou-vos dar 3 ideias para transmitir. Vejam qual é a primeira. A primeira é dizer assim aos pais: as emoções positivas alargam e formam recursos intelectuais, sociais e físicos. São a conta bancária para ser levantada mais tarde. Talvez por isso mesmo a evolução tornou-a crucial para o desenvolvimento. Penso que vocês perceberam que é a segunda vez que eu digo isto hoje. A emoção positiva alarga e forma recursos intelectuais. Agora já ia na terceira, porque isto para nós é fundamental. Passem esta mensagem aos pais. Façam a vossa própria apresentação e assim os pais já vão entender ainda melhor a importância de muitas das vossas atividades. As pinturas faciais, eventualmente, ou as pinturas calcar com a mão na tinta e pôr na parede, a criança ficar feliz por isso e como isso pode ser a conta bancária para o futuro. Portanto, estas 3 ideias, esta é a primeira e parece-nos muito, muito importante. A segunda, nós gostávamos que, além da história que vocês já sugerem que os pais contem, seria muito interessante dizermos assim: antes de o miúdo dormir, o pai diz-lhe isto: filho, vais adormecer. Pensa numa coisa boa que tenha acontecido durante o dia. Dá-lhe um nome. Ao adormecer, pensa nessa palavra. E nós temos a certeza que isto aumenta a probabilidade do miúdo, durante a noite, ter uma noite descansada
envolto em sonhos bons, com as vantagens que ele vai retirar isso no dia seguinte. E depois, veja como teria sido útil nós próprios termos aprendido isso quando éramos miúdos. Já não acabávamos as nossas noites a pensar nos problemas que vamos enfrentar no dia seguinte, quando nem os podemos resolver ali. Portanto, esta ideia parece-nos importante. Contar uma história é fundamental, ajudar os miúdos a deitar, mas ajudar os miúdos a perceber que podem mudar os seus sonhos e transformá-los em tons mais positivos. E isto funciona. Por último, dizer que seria interessante amanhã fazer um quadro e escrever lá top das piores frases. É claro que aqui entre nós, o parênteses, o subtítulo seria frases contra a psicologia positiva. E as frases seriam, por exemplo, estas. Vou-lhes dizer as minhas preferidas das piores frases. E os pais, ao verem o top, iriam ficar uns com um sorriso nos lábios, iriam eventualmente evitá-las. Por exemplo, frase 1. Também gostavas que te fizessem isso a ti? Esta frase não nos parece que leva a lado nenhum. É uma frase sem sentido, dita por um pai que já está nas últimas e que não sabe o que é que há de dizer. Não muda comportamento, não faz ver pelo lado mais positivo, é apenas uma frase que se diz. Mais valia estarmos calados nessa altura. Frase 2. Não se diz. É feio, de mau gosto e não leva a nada. Está bem? Frase 3. Qual é a parte de calado que não entendeste? Qualquer pai, ao ver estas frases lá no top, iria sentir-se picado e iria eventualmente evitar dizê-las no futuro. A outra frase é já disse que não. E porquê que nós não gostamos muito da frase já disse que não? Porque temos a sensação que a seguir a um já disse que não vem um está bem, podes fazer. O pai que quer dizer não, diz não. Não diz já disse que não. E já agora, como uma espécie de uma conclusão, a palavra não terá que ser utilizada sempre como uma nota de 500 euros. A nota de 500 euros, que à partida já nem está em circulação, mas é para ser utilizada sim, a palavra não, mas com conta, peso e medida. Se o miúdo ouvir demasiados nãos, ele às tantas já nem ouve não, já nem sabe o que é o não. Quando for para ser não, já não é não, é outra coisa qualquer. O não é para ser usado com parcimónia. E depois para nós também há um pormenor. Parece que o não tem estas duas realidades. O não nega, mas o não também desenvolve no futuro depois uma certa incapacidade. Incapacidade de falar em público, incapacidade de nos expormos, incapacidade de sairmos de uma sala e estarmos em frente às pessoas, e essa incapacidade muitas das vezes vem de tantos nãos que nós ouvimos ao longo da nossa caminhada. Espero que seja uma educadora mais do sim, mais positiva, e estaremos aí em mundobrilhante@gmail.com para receber as suas dúvidas, as suas questões. Eu espero que este seja um excelente ponto de partida do meu lado. Deu-me muito gozo estar aqui. Estive em flow. Muito obrigado e até breve. Estamos juntos.